Então chegamos aqui, né? Já passamos pela index e pelo controller principal, né? Então vamos recapitular o seguinte, né? Para a gente entender o controller. A gente recebeu uma requisição, logo a index, que é o ponto de partida, acionou o controller principal. O controller principal fez validações separadamente para ver se está tudo certo, se o recurso, o parâmetro e o filtro estão válidos, né? E sempre que a gente tiver um vermelho, tá? Vai ser o retorno de um erro. E sempre que a gente tiver esse azulzinho aqui, né? Esse texto em azul, é o retorno de algo que deu certo, que é algo do que a gente espera, né? Então, por exemplo, se aqui tem, né, na index, se tiver algo, manda para o controle principal. É o que a gente espera que aconteça, né? Aí, beleza, vamos supor que temos a index PHP, ela mandou a rota para o controller, aí o controller fez todo o esquema dele, vira e mexe, deu tudo certo. Identificamos com a entidade, né? Quando eu falo entidade, eu quero dizer continentes, estados, cidades, regiões, etc. Então, o controller identificou qual é o continente, né? Quer dizer, qual é a entidade, né? E mandou para o controller responsável pela entidade, né? Temos aí controller separadamente para cada entidade, né? Fizemos um pacote de controller e vamos entender o que é que está acontecendo, né? O controller aqui, ele primeiro recebe as rotas, né? E envia essas rotas para a classe service, tá? Então, para a gente ter um entendimento melhor, seria bom a gente ir da frente para trás, né? Que aí a gente entende tudo que está acontecendo, né? Mas eu decidi explicar cada classe separadamente aqui, né? Então vamos explicar desde agora, tá legal? Então service vai ficar aí para outro, né? Para outro vídeo, beleza? A gente recebe as rotas e envia essa rota para a classe de serviço, né? Que é o que temos os pacotes também. Temos cada arquivo separadamente para sua entidade, sua respectiva entidade, né? E aí, beleza, né? Vamos lá ver para o controller o que é que está sendo lógico, né? Então temos aqui, por exemplo, continente controller, né? Se a gente abrir aqui, a gente vai ver que temos o pacote controller aqui, né? A pasta controller, com cada controller aí separado por entidade, né? Temos o controller de bairro, o controller de cidade e assim sucessivamente, ok? Aí beleza, temos a classe aqui continente controller, beleza? Os atributos validator, service view, que são as outras classes que a gente usa para cá, né? E temos também o atributo aí, né, que é um array, que vai tratar das exceções, se houver exceções, ok? Aí temos aqui obter continente. Então tá certo. Aquela rota que a gente tratou vai ser recebida aqui, ó, tá aqui no parâmetro. Recebemos a rota, né? Temos um resultado igual nulo, né? Como sempre. Sempre vai começar o resultado sendo vazio ou nulo. E aí temos uma rota dando um implode, né? O que é implode? Imagine que essa rota aqui veio como um array, na verdade, né? Então, para a gente tratar para a gente meio que converter essa rota para uma string, que é o que a gente quer, né? A gente vai dar um implode aí, separando cada informação que a gente tem na rota e vai separar por uma barra, né? Então, imagine que temos aí um bloco, né? Um array, né? Vai dar erro aqui. Mas nesse array a gente tem continente, né? Aí vamos supor que vírgula, o parâmetro passado e o filtro, né? Cidades. Estão assim separadamente. Quando a gente dá um implode botando uma barra, né? Que está aqui como separator, que o PHP está indicando, vai ficar no formato que a gente quer, né? Vai ser de fato aí a barra, né? E aí é isso que acontece quando a gente dá um implode aqui na rota, né? E a gente logo atribui rota a rota, né? Para seguir o nosso padrão de rota. Aí beleza, já temos um comentário aqui indicando que estamos entrando em contato com o service, né? A gente faz uma validação de classe método para ver se dentro do objeto service existe um método buscar continente. Se estiver, vai dar certo. Se não estiver, temos um else aqui, né? Para justamente renderizar um erro de exceção que a gente adiciona na variável aí, né? Que é um array mensagem, ok? Então, beleza, se essa classe método existir dentro do objeto service, bora passar a rota que a gente fez aí para ela. Aí a gente passa a rota para ela e ela que resolve lá, né? Resolve todas as questões, verifica se a rota passada está sendo correta, aí manda para o repositório monta a query e a gente vai entender isso depois, né? Mas aí imagina que essa variável service aqui recebeu o retorno de buscar continente. E esse retorno aqui
No diagrama tá lá, a gente tá falando, né? Recebe os dados do banco de dados, né? Então a gente vai tratar com dados aqui na classe service, né? E o que é que vai acontecer, né? A gente vai entrar num bloco aqui chamado view, né? Que a gente pode tratar de um erro. De um erro não, né? De uma situação que a gente espera que aconteça, né? Então a gente tem aqui no diagrama, por exemplo, recebe os dados do banco de dados como retorno do service, e aí a gente valida se os dados do service não retornaram vazio, né? Então aqui, nesse bloco aqui todo, a gente está tratando do que voltou do service, né? Então a gente tem aqui, né, this validator, a gente valida se é um array, né? E esse validar array aqui, né, essa validação de array, ela diz que não valida nada que esteja vazio. Ou seja, se isso aqui tiver vazio, quer dizer, opa, me atrapalhei, né? Se isso aqui for de fato um array, né, se a validação de array do retorno do banco de dados estiver correta, a gente vai lá na view e renderiza aqueles dados lá em JSON, beleza? Mas isso aí acontece depois de um longo processo, passando aí por camadas, beleza? E sempre respeitando os princípios aí da responsabilidade única, ok? E aqui temos o método visualizar dentro da view, né? E como sempre a gente faz aquela validação para ver se o método existe dentro da classe, né? Se não der, vai ser sempre uma exceção, tá bom? E aí, desde já aqui retorna, né, que o visualizar, né? Que é o que a gente espera dessa classe aqui, né? Então, por exemplo, se veio vazio, bora dar uma mensagem de erro, né? Que é o que acontece aqui. Se deu bom, né? Se tá dando bom aqui, né? Se deu bom, vai prosseguir. Mas se não der bom, vai dar uma mensagem de erro, né? E essa mensagem de erro está aqui, né? Se não for um array, né? Se for dados vazios, o retorno do service, a gente vai visualizar nenhum resultado, né? Vai renderizar um método lá da classe view, né? Que deu erro, deu ruim, não tem resultado, entendeu? A rota estava correta, o recurso, o parâmetro e o filtro estava válido, porém no nosso banco de dados não tem esses dados que a pessoa quer, né? Então, por exemplo, assim, eu sei que lá no meu banco de dados, por exemplo, eu tenho todos os países da América do Sul, né? A gente lista aí todos os países cujo o continente é o 4, que é a América do Sul. Só que eu sei que no meu banco de dados não existe, por exemplo, países do continente africano, né? Então, por exemplo, vamos lá ver quem está sendo a África, né? Qual o ID da África? Temos aqui a África como ID2. Se eu colocar o ID2 aqui e logo depois países, opa, acabou que eu me atrapalhei, né? No caso, países existem, né? Mas, por exemplo, se eu quiser listar todas as cidades do continente 2, vai dar um erro, porque eu sei que não existem cidades do continente africano no meu banco de dados. Existem apenas cidades do continente da América do Sul, né? Aí vem todas as cidades da América do Sul, correto? Aí beleza, né? Vamos ver qual é o erro para listar as cidades do continente africano. Aí o erro aqui, né? Erro true, a mensagem nenhum resultado encontrado, código no data found, status 404 e a explanação aí do que pode ter acontecido, né? Que provavelmente foi o que aconteceu, né? A consulta foi executada com sucesso, né? Tudo deu certo, só que não tem dados no nosso banco, né? Isso que quer dizer aqui. Aí as possíveis causas, o registro solicitado não existe no banco de dados, que é o que a gente está tratando. O parâmetro informado não corresponde a nenhum item, pode ser também, né? O parâmetro aqui pode estar válido, né? Só que não tem como fazer a busca por esse parâmetro, apenas por ID, né? E os dados podem ter sido removidos ou você consultou uma entidade válida, mas sem registros relacionados. E aqui temos o timestamp, tá certo? Então isso aí é uma mensagem de erro quando nenhum dado é encontrado. E essa mensagem aí ocorre logo no controller do continente, beleza? E aqui
né? Esse aqui é o cenário de erro que essa classe pode retornar, que são dados que não existem, né? Mas se der bom, vai acontecer aí o que está lá no nosso diagrama, né? Vai enviar o retorno do service, que são os dados do banco, né? São tudo que a gente quer pegar para a classe view. E aí a classe view tem a responsabilidade de receber os dados do banco e renderizar eles em JSON aí, beleza? Mas esse processo só acontece depois desse retorno aqui que o service dá, né? O service aí trabalha bastante junto com o repositório, seguindo toda uma regra de negócio, uma responsabilidade única, né? Para esses dados voltarem para cá. Então o view, na verdade, vai ser o último que a gente vai ver, né? Porque ele é o último a ser executado, ele só vai ser executado aqui, né? De fato, quando tudo der certo, ok? E aí, já vemos aqui de agora, né? Que o view, ele recebe dados do banco e renderiza eles em JSON, né? Mas o view vai ter um vídeo especificamente para ele. É isso, muito obrigado e vamos para o service agora.